Olá, gente! Nessa aula nós iremos aprender sobre equações, inequações e sistema de equações. Então vamos começar pelas equações. As equações são expressões que apresentam igualdade entre diferentes expressões matemáticas. Então nós temos aqui dois exemplos. X ao cubo menos x mais 6 igual a zero. E no segundo caso, 2x menos 3 mais 3 vezes x mais 1 é igual a 6x mais 2. Então vocês podem observar que tanto um número sozinho quanto uma expressão com uma variável, eles são considerados expressões matemáticas. E aí a equação vem justamente unir essas duas expressões, tanto a que está no lado esquerdo quanto a que está no lado direito, através da igualdade. Ou seja, se você for buscar valores para o x, você vai encontrar apenas alguns poucos valores que fazem com que essa igualdade exista. E aí nós temos algumas características importantes para as equações. O grau da equação representa justamente a quantidade de variáveis que eu vou ter na minha equação. Então, se eu tiver apenas uma variável, eu vou ter uma equação de grau 1. Se eu tiver duas variáveis, eu vou ter uma equação de grau 2. E assim sucessivamente para quantas variáveis eu tiver. Por exemplo, se eu tiver uma equação com 10 variáveis, eu terei uma equação de grau 10. Essas variáveis são justamente o x, y, z. E aí, os tipos de equações mais comuns que nós temos é justamente as equações lineares com uma variável. Então, o modelo mais comum é ax mais b igual a zero, ou então pode ser qualquer tipo de equação, desde que tenha apenas uma variável. E as equações quadráticas, que é representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essas são justamente as equações mais comuns de você encontrar, principalmente no Enem. Então, para resolver uma equação quadrática, a gente tem justamente a fórmula de Bhaskara. Você consegue encontrar as raízes, ou seja, os valores de x para que essa equação seja verdadeira. O outro caso que nós temos é justamente as inequações. As inequações são basicamente as equações, só que ao invés de eu ter uma igualdade unindo as expressões, eu vou ter uma desigualdade unindo as expressões. E que tipo de desigualdade são essas? É justamente o menor, o menor ou igual e o maior ou igual, e até mesmo o diferente. Ou seja, as inequações, ao invés de eu estar representando poucos valores para a minha equação, que é no caso da equação, eu estou representando um intervalo de valores que é aceitável substituir o x. Então vamos dar uma olhada no exemplo. Então, para a gente fazer a solução de uma inequação, é semelhante a gente fazer a solução de uma equação. Então, nesse exemplo, nós temos x sobre 3 mais 1 sobre 2, essa é justamente a primeira expressão, sendo maior que x sobre 4 mais 1 sobre 3, que é a segunda expressão. Então, como é que a gente resolve essa inequação? Então, para começar, a gente pode multiplicar os dois lados por 12. Se eu multiplicar os dois lados por 12, eu chego em quê? 12 vezes x sobre 3, que dá 4x. 12 vezes 1 sobre 2, que dá 6. Aí, 12 vezes x sobre 4, que dá 3x. E 12 vezes 1 sobre 3, que dá 4. Então, eu chego justamente nessa equação aqui embaixo. Se eu isolar o x, passar o 3x para o outro lado, ele muda de sinal. E se eu passar o 6 para o outro lado, ele também vai mudar de sinal. Então, resolvendo direto, a gente encontra que x é maior do que menos 2. Ou seja, o x pode ser qualquer valor do intervalo menos 2 até infinito, só que sem considerar o menos 2. Então, se a gente olhar aqui graficamente, né, através da reta, a gente tem os possíveis valores de x, de menos 2 até infinito. Então, vamos ver agora sobre o sistema de equações. O sistema de equações serve justamente para a gente resolver as equações com grau maior do que 1. Então, é justamente encontrar os valores das variáveis de uma equação que tem mais de uma variável. Então, por exemplo, numa equação de grau 2, eu preciso de duas equações para conseguir encontrar os valores das duas variáveis. Num sistema de grau 3, eu preciso de 3 equações. E assim sucessivamente até uma equação de grau n, que eu vou precisar de n equações. E como é que então a gente faz essa solução das equações? Bem, existem dois métodos mais comuns para você resolver o sistema de equações. O primeiro é o método da substituição. Então, nesse exemplo, nós temos as duas equações, x mais y igual a 12,
e 3x menos y igual a 20. Essas duas equações são justamente equações de segundo grau, porque possuem duas variáveis, tanto a variável x quanto a variável y. Então, nesse caso do método da substituição, a gente vai isolar o x em uma das equações. A equação escolhida foi justamente essa primeira. Então, isolando, fica x igual a 12 menos y. E aí, a gente substitui esse valor de x na segunda equação. Então, onde tem x, nós vamos colocar 12 menos y. Fica 3 vezes 12 menos y igual a 20. Então, resolvendo aqui o parênteses, né, vai ficar 36 menos 3y menos y igual a 20. Então, passando o 36 para o outro lado, vai ficar menos 36. Aí, se somar, fica menos 4y igual a menos 16. Então, se eu passar o menos 4 dividindo, y é igual a 4. Como a gente já tem o valor de y, a gente volta para a primeira equação e substitui onde tem o y por 4. Então, x mais y igual a 12 vai ficar x mais 4 igual a 12. E aí a gente passa o 4 subtraindo para o outro lado, que dá x igual a 8. Então, a gente tem agora os dois valores de x e de y. O outro método que nós temos é o método da adição. Como é que funciona esse método? Eu vou pegar as minhas duas equações e somar uma com a outra. Esse método tem como objetivo de eliminar uma das variáveis quando você fizer a soma. Então, nesse caso, como é que ficaria o exemplo anterior pelo método da adição? A gente somaria x mais y igual a 12 com 3x menos y igual a 20. Então, se eu chamar x mais 3x, dá 4x. Mais y menos y, eles se cancelam. Então, dá 0. E 12 mais 20 dá 32. Ou seja, 4x é igual a 32. Se eu passar o 4 dividindo, sobra x igual a 8. Como nós já encontramos a primeira variável, então basta a gente voltar para a primeira equação e substituir o valor de x. Então, x mais y é igual a 12. É a mesma coisa que colocar 8 mais y é igual a 12. Se eu passar o 8 subtraindo para o outro lado, y é igual a 4. E assim a gente encontra os valores de x e y. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.